Bom dia a todos aqueles que possam apreciar a informação para analisar o seu posicionamento com relação à sua vida e à vida em sociedade. Eu acreditei que é muito importante fazer comentário sobre o que está aparecendo na mídia, sobre o que está sendo propagado pela mídia, e em comparação, inclusive, com o que ela já propagou antes. Então, eu vou aqui fazer agora os primeiros comentários sobre o que ocorreu hoje pela manhã. Então, vou começar pela reportagem que diz sobre as UPPs e sobre o Exército nas favelas do Rio de Janeiro hoje de manhã. Quando houve as UPPs, eu já tinha feito vídeos, inclusive, condenando esse procedimento, porque era inócuo. E todo mundo sabia que não tinha base para se colocar o policial no meio de uma facção criminosa, e isso dá resultado, porque os criminosos têm mais armas do que a polícia, e os criminosos não respeitam a lei, aquela lei que os policiais são obrigados a respeitar. Ora, é uma condição desigual. Se o policial matar o bandido, ele tem que responder ao processo. Se o bandido matar o policial, ele não responde com nada. Então, ele sabe que tem que defender a vida dele matando. E o policial não sabe a que fazer, se ele respeita a lei ou se ele mata o bandido. Se ele matar o bandido, ele então tem que prestar conta disso. Se ele defender a vida dele, ele tem que prestar conta disso. Ora, se ele ferir uma pessoa na favela, ele tem que prestar conta disso. Se o bandido mata alguém na favela, ele não tem que prestar conta a ninguém. Ele simplesmente está ali dentro de uma condição de guerra, que sabe que é matar ou morrer. O policial não sabe em que condição ele está. Então, é uma briga desigual. Agora, o Exército foi na favela. Quando o Exército entrou na favela, eu fiz vídeo dizendo que eles iriam fazer um enxuga-gelo. Já se passou aí diversos meses e comprovou que não só estão enxugando gelo, como estão aumentando o problema. Por quê? Porque aonde é que eles chegam, como agora anunciou no início da reportagem aqui do Bom Dia Brasil, quer dizer, quando eles chegam, os bandidos fogem, quando eles saem, os bandidos voltam. Agora, a população, que sempre se vangloriou de que viver na favela era o melhor, de que ter uma laje na favela, quer dizer, era uma vista para o mar, tá certo? Como é que está agora? Como é que está agora que o Exército está de um lado, a polícia do outro e o bandido do outro? E ninguém se entendendo para que realmente haja paz. Aí aparece um vídeo do governador do estado do Rio num carro de bandido, num carro de traficante. Porque quem dá a segurança ao governador é o traficante, não é a polícia, não é a Forças Armadas. O Rio é assim. Então, acabei de comentar agora que não existe forma de combater o tráfico enquanto não se combater a pobreza. Enquanto não tiver outro trabalho na favela, a não ser carregar uma arma para o bandido, a não ser receber dele para denunciar quando a polícia chega, para fazer o trabalho de olheiro ou para fazer também o trabalho de distribuição de droga. Essa é a única renda da favela, a renda que realmente compensa. Existem outras, como trabalhar de copeiro em algum lugar e ganhar um salário mínimo. Só que uma criança na favela ganha acima de R$ 1.500 para trabalhar para o tráfico. E isso não existe forma de combate. O que estão fazendo é simplesmente aumentar o poder do bandido. Quem está mandando no Brasil são os bandidos. E vão continuar mandando. Já tem candidato à presidência da República dizendo que está inseguro. Porque ele falou que vai colocar arma na população, porque ele falou que vai armar a população para se matar mais rápido. A população não sabe usar uma arma. Então o bandido está começando a matar mais. Porque
se a população for armada, o bandido vai matar mais, porque ele não vai ter segurança. A segurança dele, que todos os bandidos que estão no poder fazem, quando diz para não reagir, por isso diz não reaja, não reaja, ninguém reaja. Essa é a vantagem do bandido. O bandido, ele está justamente sabendo disso. Então, o cidadão vira as costas e mata ele. Ele não tem problema. Se ele já matou um mesmo, então ele pode matar 2, 3, 4, ou a pena é a mesma, não muda. Ninguém leva ele a um sacrifício, a um sofrimento, a uma dor, como está agora o Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Esse está com dor mesmo, porque perdeu aquela casa de 8 milhões, está encarcerado, porque os outros bandidos encarceraram ele para não serem encarcerados. Então foi assim, porque não sei se vocês lembram, tem um Molusco que diz que o Cabral era um fantástico governador, e depois que ele foi descoberto, não, mas ele não tem que pagar porque roubou do povo. Veja, notaram em que país que nós estamos? E olha, por incrível que possa parecer a vocês, esse não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil, por isso que eu fiz questão aqui, ó, de ter aqui, é este. É a natureza. O maior problema do Brasil é essas folhas secas que vão tomar o lugar dessas folhas verdes. E não tem mais chuva. Além dos bandidos, o Rio de Janeiro vai secar. Porque na época de Dom Pedro, houve um desmatamento no Morro do Rio de Janeiro. E começou a faltar água na cidade. Dom Pedro mandou tirar todo mundo das favelas, reflorestou a área e a água voltou. Aqueles canalzinhos que estavam no morro, aquelas nascentes, voltaram. Isso é tudo que precisa ser feito, né? Então, e o Rio Paraíba do Sul teve uma obra, na próxima São Paulo, feita por um famigerado governador, que não sabe fazer planejamento, e que não sabe analisar, e que não fez uma obra que realmente fosse de respeito à natureza. Não, ele fez um canal que custou quase 1 bilhão do Rio Paraíba do Sul para a represa que abastece São Paulo. Então, aqui agora, a represa vai ter problemas. Então, vai tirar a água do rio para suprir a represa, para suprir São Paulo, e tirar a água de todas as cidades, porque passa o Rio Paraíba do Sul e do Rio de Janeiro. Olha, isso é administração? O Cantareira vai cantar galo agora. O diretor da Sabesp, que eu avisei por um vídeo, que inclusive publiquei esses dias, que nem visualização teve, porque está falando que São Paulo vai ficar sem água. Agora, vai dar água para São Paulo ou vai dar água para todas as cidades que estão no Paraíba do Sul e para o Rio de Janeiro? As favelas acabaram com todo o entorno de vegetação no Rio de Janeiro. E o Rodoanel acabou com toda a vegetação que estava em torno de São Paulo. A cana e outras coisas. Então não tem mais natureza. E outra coisa, São Paulo, na cidade, não tem árvore. Aquele calor impede qualquer possibilidade de chuva. Então, o que vai ter é tempestade. Tempestade de granizo, tempestade mesmo que eu fazia no Rio Tietê, virar calha. Vocês viram que eu estendi bastante a extensão da violência e da falta de água, da falta de energia. A energia já aumentou 4 vezes esse ano e a água vai aumentar muito mais. Porque quando não tiver mais água em São Paulo, ela vai ter que ser distribuída, como a Sabesp falou, por caminhões-pipa. Então comece a fazer caminhões-pipa. Porque agora a natureza manda. E os bandidos mandam no Brasil. Quem manda no Brasil é a natureza para destruir o que foi destruída e os bandidos que querem cobrar da sociedade tudo aquilo que eles foram penalizados para que chegasse a esse ponto. Porque é só a pobreza é que cria violência. Quer atacar a violência? Ataque a pobreza. Nenhum candidato está falando sobre isso. E eu agora
dou o meu recado àqueles que se importam com o Brasil, aqueles que se importam com os filhos, aqueles que gostariam de ter um mínimo de futuro para viver dignamente. Se nós não unirmos agora, o Brasil acaba. Se vocês não me ajudarem a colocar o exército no poder, acabou. Acabou. Porque os bandidos já tomaram conta. E outra coisa, não tem nenhum candidato que não seja bandido. E outra coisa, todos os candidatos se filiaram às facções criminosas, os partidos políticos. Quem manda no Brasil são os partidos políticos. E já se sabe quem vai ganhar a eleição. Já está determinado. A urna é para os idiotas. Aquele que é idiota vai votar. Por quê? Porque ele é que nem apostar na loteria, que foi comprovado que ela estava sendo burlada. Mas ele vai lá levar o minguado lá para ver se recebe milhões. E aqueles idiotas vão lá na urna para simplesmente mostrar que são idiotas. Eleitor que comparecer à urna é idiota. E aquele que não lutar para que nós possamos colocar as Forças Armadas no poder, não amam nada, não gostam de nada, não querem saber da sua família, não quer saber de filho, não quer saber de futuro, não quer saber de nada. Porque bandido não dá futuro para ninguém. E a natureza, continuando, acaba com o agronegócio, acaba com tudo que vocês possam imaginar que o ser humano precisa para viver. Nós temos que lutar pela vida agora. E não pela economia do país. Não, pela vida primeiro. Porque se lutar pela economia, acaba a vida. Lembra disso? Então, quem não quiser lutar pela vida agora, é só ver a morte do país e cometer suicídio. É só votar. Lembre disso.